A gente tem uma tendência a preferir o que a gente viu primeiro. Não tem jeito. O que a gente viu primeiro é o melhor e é o mais correto, às vezes. É difícil reverter essa impressão que a gente tem. Tem muita coisa que a gente acostumou por muito tempo, e aí vai lá a empresa tentar mudar a nossa percepção, mudar o nome da coisa. A gente não vai aceitar. A gente não vai aceitar Tinkerbell se a gente conhece a Sininho. A gente não vai aceitar o Kermit se a gente conhece o Caco, o Sapo. São coisas muito difíceis de fazer, mas os caras estão tentando. Às vezes consegue. Por exemplo, passou-se muitas gerações e é muito difícil você achar pessoas que simplesmente não aceitam Star Wars. Tem que ser Guerra nas Estrelas. Complicado. Hoje já conseguiu reverter e hoje já está estabelecido. Que é Star Wars, que é Star Trek, que é Superman, por exemplo. A questão é que antes a gente era meio que refém da mídia tradicional, da mídia oficial, da versão oficial brasileira. Era isso que a gente via antes. Se apareceu assim na TV, se é assim que foi traduzido para o cinema, é assim que a gente vai aceitar que é. Eu, quando era criança, eu não tinha a informação que o personagem não tinha nome, que era só o menino do 8, o El Chavo del Ocho, porque Chavo é moleque, menino em espanhol. Pra mim, o personagem tinha nome, Chaves. Esse é o nome dele. Hoje inverteu. Hoje, provavelmente, se Chaves estreasse hoje, provavelmente eu nem gostaria de Chaves, será? É uma dúvida. Mas provavelmente eu teria visto na internet a expectativa do lançamento do novo seriado mexicano, se é que isso existe, do El Chavo del Ocho. E eu saberia que o nome dele é Chavo antes disso aí. E aí quando o SBT colocasse Chaves, eu falei, caralho, o Silvio Santos é doido. O moleque nem tem nome. Inventou um nome pra ele? Tá maluco? A gente tem essa informação antes da mídia oficial impor o que a mídia oficial quer fazer. E se já é normal em todas as outras mídias a gente ter o primeiro contato com a obra por meio de notícias que falam o nome original ou até por pirataria, isso obviamente também acontece no meio otaku. Então a gente tem muito... O nosso primeiro contato meio que invariavelmente acaba sendo o fansub ou o scan. A gente acaba lendo por pirataria ou assistindo por pirataria antes de vir pra cá, porque é assim que tá funcionando o nosso mercado. Até que com tudo, né? Só que no caso do mangá e anime, como não se traz tanto mangá e anime pra cá, comparando com o volume de produção lá do Japão, é muito mais fácil a gente ter o contato primário através do fansub ou do scan. E aí a gente tem o contato com o nome original da obra, com o nome dos personagens do jeito que os japoneses falam e tudo mais. Quase nada se dubla em português. Então a gente tem essas informações em primeira mão antes que a empresa pegue. Só que não adianta a gente ter essas informações em primeira mão e não saber interpretar, não saber o que fazer com essas informações, não saber o contexto dessas informações. Então não adianta você ver no anime que os caras chamam aquele personagem principal de Raito, ou ver no scan que o cara escreveu Raito, e não entender que a língua japonesa tem uma fonética completamente diferente, que alguns fonemas que são comuns pra gente simplesmente não existem lá, ou não são comuns na língua japonesa, como por exemplo é o caso do L. Não saber que existe uma certa moda, que eu não sei se ainda tá rolando lá, mas meio que rola uma moda de usar nomes estrangeiros ou palavras estrangeiras como nomes pessoais, e que mesmo que se use o kanji para escrever o nome, é meio que um placeholder, digamos assim, é meio que um nome que você colocou ali porque é uma espécie de uma obrigação social o nome ter um kanji. Então mesmo que esteja com o kanji de lua, de tsuki, mesmo que o cara fale Raito ou Raito, com todas essas informações você entenderia, por contexto, que o nome do personagem é Light e não Raito. Então a gente tem essa informação antes, mas o que a gente faz com ela? A gente toma essa informação como verdade absoluta sem encarar o contexto ou sem encarar outras informações e juntar peças para chegar numa informação verdadeira ou mais próxima do real possível. E aí você junta essa coisa de a gente interpretar como certo a primeira coisa que eu vi, do jeito que eu vi primeiro, e juntar também com o fato de que a gente tem uma certa mística da língua japonesa, a ideia de que a língua japonesa é uma coisa intransponível e misteriosa e indecifrável e intocável.
Você junta tudo isso e aconteceu o que eu chamo de conservadorismo otaku, digamos assim. O que eu vi primeiro é o mais correto, então não mexam. Ponto. Eu já falei disso aqui no VideoQuest, num vídeo, sei lá, faz uns 2, 3 anos, que eu falo, acho que mais especificamente de tradução de título de história pra cá. Então, Deus me livre, Ataque dos Titãs, ou Deus me livre, Lúcifer e o Martelo, Hoshi no Samidare, é Shingeki no Kyojin. Já é uma coisa que me incomoda um pouco, eu já falei disso no VideoQuest, aqui uma vez nesse vídeo que eu tô linkando pra vocês, mas hoje eu vou falar especificamente de nomes de personagem, porque essa é uma das verdades universais que o meio otaku brasileiro, eu vou colocar o brasileiro mais por não conhecer o de fora, do que falar que é uma exclusividade nossa. De repente tem muito isso na Ucrânia, não sei. Mas aqui no Brasil eu conheço e aqui a gente tem isso. Nome de personagem não se traduz. Ponto. Acabou. É absolutamente irredutível. O que para começo de conversa já não é verdade. A gente tem uma longa tradição de tradução ou adaptação ou transposição de nomes de personagens ou de figuras históricas para a maneira que a gente pronunciaria em português. A gente não fala, e eu vou chutar a pronúncia aqui pelo que eu pesquisei, Julius Caesar ou Caesar, eu não faço ideia de como se pronuncia. A gente não fala desse jeito, a gente fala Júlio César. Esse é o nosso jeito de falar. A gente tem toda uma tradição de peças de Shakespeare com nomes traduzidos. A gente não fala Richard III, é Ricardo III. A peça do Ricardo III do Shakespeare tem lá, eu tava checando e tem tipo uns 3 Henriques, uns 4 Ricardos. Todos os nomes são algum equivalente do jeito que a gente fala em português. A tradição de transpor nomes para uma pronúncia para a língua local vem, sei lá, desde a Bíblia. Ou até mais recentemente, sei lá, Harry Potter. Que é basicamente o mesmo caso. São nomes latinos, como Albus, que ficou alvo em português. Severus ficou severo na versão em português. Mas aí tem, sei lá, o James, acho que é o James, o pai do Harry, que ficou Tiago e ninguém gosta de Tiago Potter. A gente sabe que é esquisito. A gente sabe que é meio estranho. Mas não é como se não pudesse fazer. Pronto, acabou. Como se nunca tivesse sido feito na história do mundo. E é um pecado. E todo mundo sabe que não pode. Não. Calma. Tem nada a ver com isso. Nomes de personagens já foram muito traduzidos. São adaptados para um jeito latino, português, brasileiro de falar. Mil e Uma Noites está aí. Aladdin, Alibaba, Simba em vez de Sindbad, por exemplo. É toda uma tradição bem longa de se fazer isso. E também não estou dizendo que se deve fazer, que todos os casos tem que traduzir. Não. Vamos com calma também. Tem casos e casos. A gente, inclusive, não tem muito mais o costume. É uma tradição antiga, mas é uma tradição também que foi meio que deixada para trás e a gente não tem tanto costume assim. E quando acontece, a gente estranha. A gente sabe disso. Mas não é como se nunca tivesse ocorrido. E é aí que eu entro no tema que está no título do vídeo, que é Boku no Hero Academia. Boku no Hero Academia, um mangá que eu simplesmente adoro. Tá rolando anime agora. O mangá vai vir pro Brasil, já foi anunciado que vai ser publicado, e por conta desse anúncio de publicação aqui no Brasil, rolou discussões de internet, pessoas com medo, e eu me envolvi em algumas discussões de internet, e foi o que me inspirou a fazer esse vídeo, e eu finalmente entrei no assunto aqui. Porque mangá já é uma coisa muito complicada de se traduzir por conta da língua japonesa, que de fato é mais complicada, não é intraduzível, mas é mais complicada, tem uma série de peculiaridades. E Boku no Hero Academia tem as suas peculiaridades pessoais, as suas peculiaridades próprias. Todos os personagens, ou pelo menos a maioria deles, tem um nome esquisito. Os nomes são dicas dos poderes dos personagens. São todos trocadilhos, são umas coisas meio bobas assim. E é até razoavelmente importante que seja assim, porque tem um contraste com o personagem principal. O Izuku Midoriya. É Izuku Midoriya ou Midoriya Izuku? Eu nunca lembro o nome da ordem dos negócios. Mas o nome dele é um nome normal. Izuku Midoriya é um nome normal
pro Japão, enquanto os outros são uns nomes muito esquisitos. É como se um personagem fosse João da Silva e o outro personagem fosse Fogo Explosivo. Esquisito, nada a ver, nem é um nome de gente. Mas esse é o nome e é assim que o japonês lê. Essa é a experiência de leitura do leitor japonês. Porque isso foi feito pensando na língua japonesa e feito para leitores japoneses. A ideia da tradução, não que se consiga fazer isso todas as vezes, mas a ideia da tradução é reproduzir o máximo possível a experiência de leitura original. É você ler aquilo e não pensar que você está lendo uma tradução. É pensar que você está lendo aquela obra do jeito que ela sempre existiu. É muito difícil de fazer? É virtualmente impossível? Porque sempre se perde coisas na tradução? Sim, mas essa é a ideia. Então, traduzir esses nomes dos personagens de Boku no Hero Academia, eu digo que não seria errado. Seria esquisito e feio pra caralho. Mas não seria exatamente errado. Mas são nomes pessoais, beleza. Vamos tentar não mexer em nome pessoal, porque de fato eles estão, se eu não me engano, no Boku no Hero Academia, eles estão mesmo no Japão, uma espécie de Japão fictício, e aqueles nomes são nomes japoneses, então a gente tem que supor que é uma família, que tem aquele sobrenome de verdade, então vamos tentar não mexer nisso. Só que Boku no Hero Academia também tem os nomes dos heróis, porque os personagens lá são heróis, com licença oficial do governo e tudo mais. Vocês conhecem Boku no Hero Academia, se não conhecem, assistam anime, leiam o mangá quando vier, comprem, é muito da hora. E os nomes dos heróis também são aqueles velhos nomes de heróis inspirados nos poderes. A gente conhece toda essa tradição. A gente conhece a tradição porque a gente lê super-heróis Marvel e DC desde muito tempo atrás aqui no Brasil. Assim como o autor Kohei Horikoshi, o autor do Boku no Hero Academia. Tem uns vídeos que saíram aí de entrevista dele na TV japonesa que fica muito claro que ele é muito nerd de Marvel e DC. Ele tem milhares e milhares de figures, e bonequinhos, e estatuetas, é um bagulho de louco. E o Boku no Hero Academia é uma clara referência e reverência e homenagem e de certa forma paródia e de certa forma reinvenção dos super-heróis americanos. Então, os nomes dos super-heróis em Boku no Hero Academia, muitos deles são em inglês. Eu não vou falar todos porque eu não lembro de todos, de repente tem algum que é em japonês. Mas você tem o All Might, você tem o Endeavor, tem o Eraserhead, tem a Mountain Girl, se eu não me engano tem uma que se chama assim, Mountain Girl, certo? Esses são todos nomes em inglês. E aí tem uma outra verdade universal do meio otaku, aquelas verdades que não se pode contestar, e elas são universais e cabem em todos os casos, que é, se o autor deixou em inglês, quer dizer que ele quer deixar em inglês. Se você traduz um mangá do japonês para o português, você traduz o japonês para o português. Se lá em japonês já está em uma terceira língua, você deixa naquela terceira língua e acabou. Você não pode traduzir. O que é uma bobagem. Porque, mais uma vez, existem casos e casos. Se o cara tá fazendo uma clara homenagem aos heróis americanos, Marvel e DC, que ele cresceu lendo, você tem que entender como ele lê esses personagens no Japão. E no Japão, o personagem não é o, sei lá, eu não sei como é que é capitão em japonês, mas sei lá, America no Taicho. Taicho é chefe, eu acho, não tem nada a ver. Mas vamos supor, America no Taicho. Ele não é o America no Taicho. Ele é o Capitão América. Ele não é o sei lá o que, Homem-Aranha, Aranha no Hito, não sei como é que fala isso em japonês. Ele é o Spider-Man. Nesse jeito esquisito do japonês adaptar palavras de língua estrangeira. Mas eles não traduziram os nomes lá. Lá, eles usam os nomes dos personagens na pronúncia esquisita do japonês. Eles preferiram não traduzir. Então a tradição de leitura de super-herói no Japão é assim, é com o nome original em inglês. Então se o cara lá no Japão vai homenagear os heróis do jeito que ele leu no Japão, ele vai fazer heróis com nomes em inglês. Porque são os nomes em inglês que vão evocar os super-heróis Marvel e DC do jeito que ele sempre leu. Então é o All Might, é a Mountain Girl. Mas qual é a tradição de leitura de super-herói aqui no Brasil? A gente fala Spider-Man, a gente fala Captain America, a gente fala Iron Man.
Alguns nomes ficaram, sim. O Batman desde sempre. O Superman recentemente teve todo um tempo de Super-Homem, mas passou por imposição provavelmente da DC para ficar Superman. O Flash sempre foi o Flash e tudo mais. Mas a Wonder Woman não é Wonder Woman, é Mulher Maravilha. É o Homem-Aranha, é o Homem de Ferro, é o Capitão América. Então a nossa tradição de leitura de super-herói americano é com nome em português. Então se você vai evocar a tradição de leitura de super-heróis americanos, assim como é a intenção do autor, que é um bagulho muito difícil de a gente saber, mas tentando interpretar aqui a minha interpretação da intenção do autor, os super-heróis podem sim ter o nome traduzido para o português. Pode ser a Menina Montanha, pode ser o Poderoso, por exemplo. E os outros eu não vou nem arriscar agora, eu não vou fazer isso. Quem for traduzir, que traduza. Todo o meu ponto aqui no vídeo é: essas verdades universais do meio otaku, para como a gente lê, a gente tem que contestar um pouco isso. Porque existem outras possibilidades. Eu não estou dizendo que só vai ser certo se os nomes dos heróis em Boku no Hero Academia forem traduzidos. Não. É uma possibilidade. Eu estou dizendo que se estiver em português, corretíssimo. Para mim, não tem problema nenhum. É uma possibilidade. É uma das interpretações da intenção do autor. É um dos objetivos da tradução de uma história em língua estrangeira para a língua local. Então às vezes a gente tem que contestar um pouco essas coisas que a gente meio que toma como verdades e entender que existem contextos maiores, existem possibilidades, existem especificidades, existem tradições que a gente pode seguir ou não, não é? Então é isso, eu usei Boku no Hero Academia para falar um pouco de tradução, e é isso aí. Assistam um anime, leiam um mangá, muito foda, e até semana que vem.